Então vamos lá. Palestra nossa, né? Fé divina e a fé humana, né? Às vezes, né, nós sintetizamos isso, ou sintetizamos a palavra fé, como sendo essa força, ou essa crença que nós temos, né, em Deus, né? Mas é interessante a gente fazer uma abordagem sobre a fé divina e a fé humana, porque tudo é fé, mas tem aí as suas distinções. Então, nós tiramos esse assunto do nosso evangelho, né? Do capítulo 19, itens 11 e 12, e eu tirei alguma coisa também dos fundamentos da reforma íntima, tá? Do Abel Glasser, pelo Espírito Cairbar, na página 83. E a frase que eu colocaria hoje seria essa: a fé é a garantia das coisas que se esperam e certeza daquelas que não se veem, né? Olha que interessante, né? Porque essa frase ela faz uma chamada à fé humana, né? Que é aquela das coisas que a gente espera, são as referências que nós temos no mundo, né? As conquistas do nosso mundo, né? Do nosso mundo físico, mas ela também é a certeza daquelas coisas que nós não vemos, né? Então, quando diz assim, vamos dar mais importância às coisas do céu do que às coisas da terra. Por quê? As coisas do céu, normalmente, a gente não as vê, elas não são tangíveis. E as coisas da terra, elas são tangíveis. E aí a gente acaba tendo uma leve quedinha, né, para aquelas coisas que são da terra, que são da materialidade. Então, o que que é fé? A fé é um sentimento que nasce com o ser humano sobre o seu destino futuro. Quer dizer, ela é inata, né? Nós nascemos com isso. Então, ela é, como definição, a consciência que ele tem das suas imensas capacidades, que nós, seres humanos, nós temos das nossas capacidades, cujo germen, cuja semente foi nele depositado, né? A princípio adormecido. Quer dizer, quando nós viemos ao mundo, enquanto bebezinhos, enquanto crianças, né? Isso está um pouco adormecido, né? Mas que lhe cumpre no tempo fazer germinar, crescer por força da sua vontade ativa. Então, com o passar dos tempos, conforme nós vamos criando mais maturidade, essa fé ela começa a se fazer mais presente. Nós começamos a colocá-la mais em prática, né? Por quê? Porque ela se refere também aos objetivos que nós temos em vida. E, normalmente, os iniciais são aqueles mais ligados à fé humana. Mas vamos em frente. Jesus, vocês hão de se lembrar, em passagens aí da nossa Bíblia, Jesus caminhou sobre as águas, né? É, por quê? Tá? É um símbolo, né? Que se você tiver fé de verdade, a fé pura, a fé intensa, você vai conseguir fazer coisas que elas, para o nosso meio, para o nosso plano, elas ainda são inimagináveis, né? Como caminhar sobre as águas sem afundar? E por que Pedro tentou acompanhar Jesus caminhando sobre as águas e num dado momento ele afundou? Porque ele não tinha a fé na intensidade que Jesus tinha. E a origem da fé? Então, o sentimento de fé, então, como nós dissemos no outro slide, ele é inato. Já nasce com o homem, porque no âmago do seu ser, ele já pressente a sua destinação futura. Quer dizer, na encarnação, o espírito já vem com esse propósito. Então, ele tem que ter esse germen que foi dito lá atrás, para ele poder caminhar em direção ao futuro, que é retornar a Deus.
Mas junto com esta intuição divina, Deus também deu ao homem o livre-arbítrio, que todos nós conhecemos, não é verdade? Para que ele faça as suas próprias escolhas, boas ou ruins, mas Deus assim o permite. Por isso, cabe ao homem trabalhar ou não a sua fé. E aí, no caso, é trabalhar ou não a sua fé no bem. Se ele quiser trabalhar no mal, ele também vai trabalhar. Por isso, o livre-arbítrio. Então, mas sempre é bom lembrar que tudo que é divino vem de Deus. E tudo que é humano vem do homem, né? Assim, pelo menos como origem, é isso. E que as leis divinas são as mais perfeitas. E as leis humanas são ainda falhas, porque o homem é falível, nós não somos perfeitos. E está justamente no planeta Terra para aprender, evoluir e se aperfeiçoar. Então aí a gente já começa a entender as diferenças entre fé humana e fé divina, né? Por quê? A fé humana ela está fundamentada nas nossas crenças desse plano e a fé divina ela está fundamentada nas leis de Deus. E Deus é perfeito, né? E o homem ainda é falível. Até o presente momento, né? Até os dias de hoje, e tal, a fé foi apenas compreendida em seu sentido religioso, né? Então, todas as religiões, todas as igrejas, os cultos, falam sobre a fé, porque o Cristo a revelou, na época, como uma poderosa alavanca, tá? Mas a humanidade apenas viu nele o chefe de uma religião. Então, a fé, ela acabou sendo, né, dirigida para a religião. Então, a gente fala, nós temos fé em Deus, fé em Jesus, né? E é excelente que assim nós sejamos, tá? Mas, no contexto religioso global ou geral, né, a fé está focada em algo que é a personificação do Cristo. O Cristo, que realizou milagres verdadeiros, mostrou por esses mesmos milagres o quanto pode o homem, quando tem fé, ou seja, quando tem a vontade de querer e a certeza do que essa vontade pode se realizar, tá? Então, Jesus já naquela época ele mostrava, quando, por exemplo, ele fazia alguns milagres e ele dizia para o curado, a tua fé te curou, ele estava dizendo que a força interna daquele doente e a certeza que ele teria esse poder de se curar, a vontade fez com que ele se curasse. Então Jesus mesmo dizia: a sua fé te curou. Então, a fé ela passa a ter então dois enfoques, né? Dois enfoques que existem para se dar uma definida na fé: a crença em Deus e a crença em si mesmo. Então, seguir esse binômio, né, fortalece ao encarnado, né, fortalece o encarnado solidificando a sua força de vontade e aumentando as suas chances de triunfo no campo da sua própria reforma íntima e para a sua evolução, para o seu crescimento. Então, tendo fé, pode o ser humano implementar a sua mudança interior com relativa facilidade. Então, para isso, ele precisa, sim, trabalhar esse binômio, que é a fé em Deus e também a fé em si mesmo, quando voltada sempre para o bem, né? Então, bem trabalhada, a fé, tanto a divina quanto a humana, será profícua. Ela terá excelentes resultados para aqueles que souberem como bem cultivá-la. Então, aí eu mostro uma figura e vamos lá. Em relação à fé, o tema agora analisado, também há diferenças entre a fé divina
e a fé humana. Então, é oportuno ressaltar que a fé que vem do homem, independentemente da religião, é extremamente poderosa, desde que o homem tome consciência da força e do poder dessa fé, certo? Então, nós temos esse poder, nós temos essa capacidade, mas é preciso interiorizar esse potencial, tá? E acreditar nisso. Nessa figura, vocês veem aí naquela passagem bíblica que Jesus transforma a água em vinho. Isso é um símbolo extremamente importante. Assim como aquela outra gravura dizia, mostrava Jesus caminhando sobre as águas, a transformação da água em vinho é a transformação daquilo, de alguma situação, para uma outra situação diferente, uma outra necessidade. Então, para nós que estamos num plano de provas e esqueci agora, poxa, desculpa, e expiações, Expiações. tá? A sair de uma situação que nós estejamos, vamos entender assim, de uma forma menos evoluída para uma forma mais evoluída, então nós precisamos do quê? Da fé. A mesma fé que fez, simbolicamente aí, Jesus transformar a água em vinho. Jesus caminhar sobre as águas. Tal era o imenso poder da fé de Jesus. Então, a mensagem que ele nos dá é que nós também podemos. Quando se fala de fé, é costume dar-se a ela um sentido apenas religioso ou divino. E a fé humana fica esquecida, e nesse caso, desperdiçada. Tá? É aquela questão dos conceitos da grande maioria das religiões, tá? Que trabalha assim: pede a Deus que Deus te atende, pede ao santo que o santo vai fazer por você. Mas não, nós temos que pedir energia, força, esclarecimento, luz, para nós podermos, através da nossa força de vontade, né, conquistar aquilo que nós queremos conquistar. Até mesmo curas, né? Então, a fé em si é a vontade de querer e a certeza de chegar até o objetivo almejado. Ela é divina ou humana, conforme o destino que o homem der à sua fé. Se ele aplicar a sua fé em direção às suas necessidades terrestres, essa fé é humana. E se ele aplicar a sua fé em direção às suas aspirações celestes e futuras das reencarnações e tal, essa fé é divina. Quem não confia, quem não confia nele mesmo, quem não confia nesse poder, tá? Ele não reúne forças para lutar. Ele interioriza as suas frustrações. Ele assimila a pequenez e persiste no ócio. Então veja como é importante também a fé humana. É você ter a certeza que você vai vencer esses obstáculos da nossa vida, porque eles foram feitos e colocados para nós, para que nós possamos crescer e evoluir. Tá. Não confiar em Deus e na realidade do mundo espiritual retira do ser humano a esperança de ultrapassar as fronteiras pessoais, de sobreviver à morte física, de encontrar uma meta de vida quando tudo parece chegar ao seu termo, ao seu fim, né? E, principalmente, de compreender vários aspectos impalpáveis e naturais da sua própria existência. Então, o que isso está querendo nos alertar? Não confiar em Deus, não ter a fé divina, parece que a nossa vida, ou esse nosso mundo, ele começa no berço e termina no caixão, né? Começa na maternidade e termina no cemitério, certo? E tudo que você deseja está incluído dentro desse espaço. Mas quando você tem a fé em Deus,
você confia na realidade do mundo espiritual, e você tem a fé humana, que faz com que, né, você possa melhorar, você possa crescer, você possa evoluir. Aquela citação que diz: quem tiver fé do tamanho de um grão de mostarda removerá montanhas, né? É com a fé divina, né? Mas também com a força de vontade, com a perseverança, com a vontade, com a coragem e com o empenho de tentar resolver e passar pelas dificuldades que são pertinentes a esse nosso mundo. Por exemplo, um empresário que se dedica à sua empresa, com certeza de que será bem-sucedido, triunfa, porque essa certeza, que é fé, que ele traz consigo, lhe dá uma força imensa. Então, aí reside uma característica da fé humana, mas ela nunca pode também estar desvencilhada da fé divina. Assim também o homem que tem fé em Deus e procura preencher sua vida com boas ações, tendo a certeza dos bens celestes futuros, também traz dentro de si a força necessária para vencer as más tendências que poderiam desviá-lo de Deus. Então vejam só, tanto a fé humana quanto a fé divina vão poder te elevar, podem nos levar à evolução, ao crescimento, ao desenvolvimento e à nossa evolução, né, espiritual. Os males para a pessoa são como gotas de água que evaporam ao entrar em contato com alta temperatura, parecendo que nunca existiram, pois nenhum vestígio deixa. Então, para quem tem fé, né, os males, as dificuldades, né, todos os empecilhos, eles se caracterizam como gotas d'água. Tem aquele ditado que diz, né? Gota d'água em chapa quente some. Gota d'água em ambiente quente, parece até que elas nem existiram, porque não deixam vestígios. Então, quando se tem fé, tá? Os males não deixam marcas. Nós superamos, né? Então, vislumbrar, tá? Ou imaginar o indivíduo no poente da sua existência material, ou assim, no final da vida, não o acaso absoluto, quer dizer, não o pôr do sol, o pôr dos planetas, mas entender que no final da vida nós estamos partindo para o renascer, para o novo estágio da vida espiritual. É o mandamento primeiro da fé. Quer dizer, se nós temos essa crença, nós temos essa fé de que a vida não se restringe tão somente a esse período que nós estamos aqui encarnados, nesse nosso corpo físico, então, além da morte, ainda continua. E isso, a fé divina, nos fortalece nisso e nos traz o alento que nós precisamos para crescermos e evoluir. Tem uma faixa aqui que está me atrapalhando. Ah, gente, desculpa, peraí. Aí. Nada termina, né, definitivamente. Neste contexto, quando tudo parece acabar, né, nada termina. A aparência do fim incondicional é maniqueísta, é materialista. Essa questão de que a vida termina quando nós passamos, o nosso corpo, a nossa estrutura física, ela se desmancha, não espelhando a realidade. Vencedor é o espectador resignado que espera o futuro. Essa é a fé divina, né? É a fé do futuro, é a certeza que nós continuamos em processo de crescimento e de evolução. Então, não acreditar também em si mesmo, na força de seu trabalho, na sua capacidade incalculável de vencer qualquer obstáculo no seu processo eterno de superar as próprias fronteiras, é tornar a existência humana pobre, parca, sem brilho e, pior, sem a tão cristalina esperança de que todos os encarnados precisamos ter para suportar as fragorosidades da jornada material. Então, a fé
ela é fundamental para a nossa existência, tá? Ela é importante que nós tenhamos a fé em nós mesmos, mas também a fé divina, a fé em Deus, sabendo que as coisas não acabam aqui, que elas continuam. E que o que nós fizermos aqui, nós vamos ter a consequência lá. Então, e fé convive com resignação, né? Com paciência e tal. Nada complexo, embora é difícil. Tudo possível, apesar de penhascoso, apesar de trabalhoso. Dessa forma, assim, podemos destacar que a fé deve ser entendida claramente. Nós não podemos tirar isso a partir desse momento, dessas duas formas com as quais ela deve ser manifestada, que é a fé divina e a fé humana, que pretende demonstrar que, com elas, no reconhecimento das capacidades do espírito e no emprego da vontade, no uso dessas forças, o homem pode, a cada existência, a cada encarnação, realizar muito em favor de si mesmo e dos outros, do próximo, ao mesmo tempo em que desenvolve as suas faculdades espirituais, tá? Então, esse binômio fé divina e fé espírita é fundamental para esse processo de evolução espiritual nosso. A fé divina, então, é aquela que, sintetizando, admite em si a existência de algo que continua além da morte, que tem a convicção de que nem tudo se lhe acaba com a vida física. A visão do futuro, de uma vida futura, que lhe enche de esperanças. Precisa-se ter essa visão, pois sente que as suas potencialidades poderão se desenvolver a partir da ação da sua vontade. Um Então, minuto, aí tá, se Jorge? caracteriza. Jorge, Ah, tá legal. vai lá. Então, aí se caracteriza a fé divina, a fé em Deus. E o homem de bem, que acreditando no seu futuro celeste, quer preencher a sua vida com nobres e belas ações, que tira de sua fé, na certeza da felicidade que o espera, da felicidade que o espera, a força necessária, tira da fé a força necessária, e aí, então, se realizam os milagres da caridade, de devotamento e de renúncia. Enfim, com a fé não há. A tela está cheia, Marta? Tá, tela cheia. Só tá faltando a Wanda, eu acho. Quando está Falta aqui, um. a, a Shelley. Ah, é. Deixa eu ver aqui.
Ainda não voltou? Não. Ah, voltou. Pode ir. Tá legal. Então, esse último slide aí, ele estava falando sobre o homem de bem, né? Que o homem de bem, através da sua fé e acreditando no seu futuro celeste, ele vai fazer o quê? Ele vai praticar o bem. Então, enfim, com a fé, não há tendências más que não possam ser vencidas, tá? Nós conseguimos superar as nossas falhas, as nossas dificuldades, tendo fé, a fé humana e a fé divina. E quando se fala da fé humana, ela é sustentada pelos valores pessoais e materiais do próprio indivíduo, valores estes que foram conseguidos à sua custa. Para esse homem, o futuro que só pensa, né, do lado material, né, para esse homem o futuro será cheio de incertezas, já que confia somente em si mesmo. Se lhe faltarem as forças, a coragem, o ânimo, só ou nada será o seu destino, tá? Então, isso vem a nos alertar que a fé humana é muito importante na conquista dos nossos objetivos dentro deste plano, tá? Objetivos pessoais, etc. Mas a fé divina precisa estar conciliada, porque senão você não terá o ânimo e o nada poderá ser o seu destino, que você não espera nada além daquele momento da passagem para a espiritualidade. Então, o homem de muita inteligência, e tem muito, né? O gênio, né? Que persegue somente a realização de algum grande empreendimento, triunfa se tem fé humana, pois sente que pode e deve atingir a sua meta. E essa certeza lhe dá uma imensa força, tá? Mas, e o outro lado? E a complementação? E as futuras existências? E as reencarnações? Como é que fica? Então, precisamos refletir, né? Muito bem, e não desvincular uma coisa da outra. Jesus é um grande exemplo, né? De fé divina e fé humana, pois sempre se curvou à vontade de Deus, à vontade do Pai, na certeza de que Deus sempre faz o que precisa ser feito, em tempo e com justiça. Mas Jesus também operou milagres, né? Através da fé humana e proporcionou conforto a muitos com a sua paz, com a sua sabedoria humana, né? É quando ele incentivava, ele acatava, né? Então, Jesus é um grande exemplo de fé divina e de fé humana. Os apóstolos, assim como ele, também não fizeram milagres, né? Assim como Jesus curava, os apóstolos, quando aprenderam a usar efetivamente a fé, né, na sua intensidade, eles também não fizeram milagres. E o que eram esses milagres, se não efeitos naturais, cuja causa era, naquela época, desconhecida dos homens? Então, mas que hoje, em grande parte, se explicam e se compreendem completamente pelo estudo do espiritismo, né? As influências do espírito e do magnetismo, tá? Mas não é esse magnetismo que faz os motores girarem, que faz, né, o ímã puxar um outro metal. É o magnetismo pessoal, é o magnetismo humano, essa energia que emana do ser, né? Então, juntamente com o espiritismo, esses milagres são efeitos naturais. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé colocada em ação. E é pelo magnetismo e pela fé, né, que ele cura e produz esses fenômenos,
que antigamente eram qualificados como milagres. Tá? E realmente são milagres, porque não é todo mundo que faz. Né? Então, a junção da fé, a certeza e esse magnetismo pessoal, né? Esse magnetismo faz com que aquela vontade que existe dentro de nós, aquele poder, se transforme em uma energia e uma força para efetuar ou ajudar na cura. E Jesus, quando curava, ele usava da sua fé pura, da sua fé imensa e do seu magnetismo pessoal também, né? Que era traduzido, podemos traduzir como a fé humana. Então, a fé humana e divina, desculpem, se os homens estivessem convencidos do seu poder e soubessem trabalhar esse poder favoravelmente, realizariam verdadeiros prodígios. Prodígios esses decorrentes da sua fé, que nada mais é do que um desenvolvimento de uma das suas faculdades humanas. Vamos nos lembrar que lá no início desse nosso bate-papo, nós falamos que existe um germe, né? Existe uma centelha dentro de nós quando nós viemos para esse mundo, né? Com o nosso espírito, que vai desabrochar numa fé, né? Que vai se transformar numa fé conforme a nossa evolução. E isso traz para o homem, né? Essa capacidade, esse poder de poder através da fé realizar prodígios, tá? Porque é o desenvolvimento de uma das nossas faculdades humanas. Quem julga, por exemplo, ser missionário ou mensageiro do Criador, né? Engana-se, porque lhe falta humildade para perceber que os reais enviados do Pai maior são anônimos e poucos percebidos, mas que possuem fé. Então, Jesus dizia lá na época: cuidado com os falsos profetas, né? Certo? Porque esses verdadeiros, né, enviados do Pai, que são esses fortalecidos pela fé, tá? Eles são muito pouco percebidos. Por quê? São humildes. E a humildade, ela é determinante também para que nós possamos exercer esse crescimento, essa evolução da fé humana e da fé divina. Quem pratica o mal em nome dele comete duplo erro, né? E aí falamos dos falsos profetas, daqueles que falam que curam, que não curam, mas estão blefando. Ora, sem a fé é impossível, desculpa, agradar-lhe, falando de Deus. E quem se aproxima de Deus tende a acreditar que ele existe e recompensa com a sua justiça aqueles que o procuram. O cristão exercita a sua fé quando verdadeiramente pratica a lei do amor. Então, gente, tenha fé em Deus e tenha fé em ti, né? Tenhamos fé em Deus e temos também a nossa fé humana, a fé que nós podemos. Então, que assim seja, graças a Deus, e vamos sempre pedir a Jesus, a Deus, nosso Pai, que fortaleça a nossa fé, que ilumine o nosso pensamento, que ilumine a nossa vida e que nós possamos sempre estar vibrando no bem e fazendo o bem para nós mesmos e para o nosso próximo. Na finalização da palestra da Marta, o senhor Volpe fez uma observação que eu queria relembrar agora. Ele falou que nós precisamos da nossa fé
e o nosso magnetismo a favor de nós mesmos e a favor do próximo, tá? Então, fiquem com Deus, uma boa noite a todos e muito obrigado.